E eu quero te convidar a ler 1 Samuel 30, do 1 ao 8, depois do 16 ao 19. Vamos ler a palavra de Deus, porque ela é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. E o texto bíblico diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziglag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos, filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezareel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Agora a gente pula lá para o 16, versículo 16. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou, com a exceção de 400 jovens que montavam em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovem, nem velho, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E nessa noite, Deus quer abrir os nossos olhos através dessa experiência que Davi viveu. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, é que nós precisamos reconhecer, não passou ali ainda, que a sua casa é um campo de batalha. Sabe, queridos, os nossos lares estão sendo atacados pelo inimigo e muitas vezes a gente não percebe. O texto diz: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziglag e haviam incendiado a cidade. Sabe, a vida familiar é o campo mais disputado pelo inimigo. Davi, um grande homem de Deus, ele estava lutando, ele estava fazendo algo bom, ele estava servindo ao Senhor. Mas enquanto ele estava lá, a casa dele foi atacada. E a gente às vezes pensa assim: não, mas olha, eu estou indo na igreja, eu amo a Deus, eu estou orando, está tudo certo, eu posso descansar. Não, meu irmão, não, minha irmã, nós não podemos parar de vigiar os nossos lares, as nossas famílias. Deus quer que você reconheça que tem uma guerra sendo travada pela sua família. Deus projetou o nosso lar para ser uma fonte de refrigério, uma fonte de aliança, de palavra de Deus, de comunhão. E o diabo, ele quer destruir isso. O diabo, ele quer mexer em tudo aquilo que Deus sonhou para nós. E mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, a casa dele foi atacada. Então, acorde. Nós precisamos acordar, porque o inimigo não vai parar de lutar contra a nossa casa. Nós precisamos despertar do sono, porque o inimigo, o nosso adversário, ele quer destruir a nossa vida,
a nossa família. A Bíblia diz assim, em 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O inimigo quer destruir a nossa família. E muitas vezes a gente abaixa a guarda. A gente pensa assim, mas não é bem assim. Tá tudo bem, tá tudo sob controle. Sabe? Nós precisamos aprender a guardar nossa casa. Nós precisamos a lutar por ela. Sabe, no reino espiritual, ele tem que perceber que você está lá, como uma sentinela de Deus, fazendo o seu papel. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, é que o diabo, ele não é muito criativo. Ele sempre age da mesma forma. E assim como foi com Davi, ele tentou tocar 5 áreas. Ele tentou atingir aquelas famílias. Não era só a família de Davi não, gente. Era a família de mais 600 homens. Ele tentou destruir aqueles homens aqueles 600 homens em 5 áreas. E são as mesmas áreas que até hoje o diabo quer colocar a mão e destruir na sua casa. Vamos ver aqui no texto as áreas que o inimigo quer atingir na família. A primeira que o texto coloca aqui, que já está lá logo no verso 1, diz: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziglag. Gente, que palavra chata. Mas tá bom, uma hora eu venço ela. E haviam incendiado a cidade. Gente, imagina você chegar na sua casa e saber que os seus familiares foram levados prisioneiros. Gente, eu não acho que não existe nenhuma situação pior do que você tornar cativo pelo inimigo. Mas além disso, a casa deles estava queimada. Ou seja, quando a gente vê os versos lá na frente, lá o 16, fala que quando Davi chegou para atacar eles estavam lá, todos numa boa, festejando, porque eles tinham tirado muitos bens. Então, a primeira área que o inimigo gosta de atacar na vida das famílias é na área financeira. Se eu não me engano, a segunda causa, não sei se está atualizado, mas até pouco tempo era de divórcios, eram finanças. Finanças fazem famílias se dissolverem. E o inimigo, ele não mudou a estratégia. Ele vai tentar fazer com que você gaste mais do que você ganha. Ele vai tentar te deixar cativo em dívidas. Ele vai tentar fazer você viver a escassez. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Eu quero te perguntar lá na sua casa, vocês sentam e resolvem as coisas em acordo? Vocês falam, não, peraí, vamos ver. Você é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas você também é fiel a Deus na sua planilha? Você sabe quanto você ganha e quanto você gasta? Será que está coerente? Porque sim, nós temos que ser fiel ao Senhor nos nossos dízimos e ofertas, mas também nós temos que saber calcular a torre. Lidar de maneira sábia com as nossas finanças. O dinheiro é um teste para você se organizar. Se você olhar, você depender de Deus, sim. Muitas vezes dependemos do milagre de Deus, sim. Mas muitas vezes Deus espera que nós levemos a forma que administramos nossos recursos a sério. Não dá para esquecer. Depois eu vejo. E aí? Você tem tido um encontro com a sua planilha financeira? Se você não tem, é um ótimo espaço para o inimigo ir lá te saquear. Hoje tudo nos aponta para comprar. Compre pelo celular, compre na vitrine, compre. Como se isso pudesse saciar a nossa alma. Outro dia eu estava conversando com a minha filha e ela falando sobre felicidade, a gente perguntando. E ela falou, mamãe, eu acho que quem é feliz é quem mora em mansões. Gente, uma criança de 6 anos dentro de um lar cristão e o diabo já está querendo mostrar para ela que na verdade felicidade é dinheiro. E eu falei para ela, filha, se felicidade fosse dinheiro, os ricos não se suicidavam.
E nós temos taxas altíssimas de suicídios entre ricos. Sabe, meus irmãos, nós não podemos comprar o que o mundo nos diz. Para ele é ótimo que você se separe. Isso aí, separa mesmo, casa de novo, compra os móveis de novo, gasta. Consome. Cuidado, porque às vezes o inimigo está fazendo vocês cativos nas suas casas por causa da vida financeira desorganizada. Ele está colocando ali, as garras dele. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Quando a gente vê uma luta de boxe e de repente um tá lá lutando contra o outro e de repente faz um cortinho. A hora que o adversário vê aquele cortinho, onde é que ele bate? Só no cortinho. Aquele cortinho no começo não era nada, mas ele bate ali, aquele cortinho de repente cresce. O inimigo é assim, ele vai batendo nas mesmas áreas de dificuldade até te derrotar. E muitas vezes a gente fica no mundo da lua e não percebe que ele está machucando a sua casa, a sua família, tornando vocês cativos através da vida financeira. Outra área que o inimigo adora mexer é nos nossos filhos. Às vezes as crianças estão lá com as suas vidinhas paralelas e a gente não está vendo. O que os seus filhos consomem nas redes sociais, na internet? Será que você sabe mesmo? Hoje o mundo disputa a atenção dos nossos filhos, das nossas crianças. Às vezes quando entra na adolescência o desafio ainda é maior. Diante de tantas e tantas demandas das mudanças naturais da adolescência, a desconexão vai indo, e de repente você não consegue mais conversar com seus filhos. Não tem mais conexão. Nós precisamos entender que Deus não nos fez para ter filhos cativos. Vamos abrir os nossos olhos e falar: não, eu preciso lutar, eu preciso ser intencional. Todo momento que a gente para, o diabo ganha espaço. Não acha não. Não, eu sou um homem, uma mulher de Deus, está tudo certo. Ah, meu irmão, minha irmã, não vigia não. Não vigia não. Deus está nos chamando, a mim, a você, a nos posicionar pela nossa casa, a lutar pela nossa família, a ser intencional com os nossos filhos, a mudar a estratégia, mas não aceitar perder a conexão. Sabe, às vezes a gente, quanto pais, ficamos meio magoados. Mas você é o adulto da relação. Você precisa respirar fundo, pedir sabedoria a Deus e tentar de novo, mas não permitir que essa conexão seja perdida. Sabe, o inimigo quer quebrar a conexão, quer gerar rebeldia nos seus corações, quer trazer amizades perversas. E se nós não nos posicionarmos e não vigiarmos, ele vai ter sucesso. Nós precisamos ficar atentos e vigiar. Deus nos chama a vigiar. E quando a gente vai vendo, o texto fala que eles levaram os filhos, as filhas, mas também levaram as mulheres. E a outra área que o inimigo quer tocar na nossa vida conjugal. O diabo quer trazer frieza entre marido e mulher, quer trazer desesperança, quer trazer mágoa, falta de diálogo. O diabo, ele quer realmente fazer com que o marido e a mulher entrem em disputas. Às vezes as mulheres falam cada vez mais e os homens ficam cada vez mais mudos. Às vezes acontece o inverso, mas na maioria das vezes a gente fala mais. A gente reclama mais. E o casal vai se distanciando. Às vezes a infidelidade também está lá batendo na porta. E talvez você pense: a infidelidade do adultério, sim, ele é um perigo real. Mas a infidelidade às vezes está na administração do tempo. No tempo que você passa nas redes sociais, consumindo uma dopamina que vai te viciar, uma dopamina barata, e não gasta tempo de qualidade com seu cônjuge. O diabo quer te roubar, gente. Ele é ladrão. A Bíblia diz que ele é um ladrão, que ele vem somente para roubar, matar e destruir. O que ele puder roubar no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com o seu cônjuge. Sabe, tem casais que fazem greve de silêncio. Não, a gente não vai conversar. Não vai conversar.
vai, não conversa hoje, não conversa amanhã, nem mês que vem, nem no outro. E tudo aquilo vai crescendo. E o diabo vai ganhando espaço dentro das nossas casas. No verso 6, gente, diz assim, que Davi, vou achar aqui. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, e todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Vocês sabiam que a angústia prolongada, ela adoece? Na psicologia a gente tem um termo, doenças psicossomáticas. As doenças emocionais, quando não tratadas, elas viram doenças físicas. Sabe por quê? Porque o seu corpo é inteligente. Ele está lá deprimido, ansioso, com alguma questão emocional, uma falta de perdão para resolver, e você não resolve. Então o que ele fala? Não vai ter jeito. Deixa eu atacar o estômago do camarada, a cabeça da mulher. Deixa eu atacar algum outro corpo para ver se ele olha para mim. Outra área que Satanás quer investir nas nossas casas é na saúde. E muitas vezes, mesmo sabendo que tem que ser feito, a gente não faz. A gente parece que está num sono espiritual. E aí eu te pergunto, você tem feito check-up? Tem comido direito? Tem feito atividade física? Você sabe que você precisa dessas coisas para ter boa saúde, não sabe? A oração, ela é poderosa para a nossa saúde, mas ela não é a única. A palavra de Deus nos estimula a cuidar do nosso corpo. E muitas vezes a gente não faz, está lá no sono da morte. No sono, numa apatia, e não cuida da saúde, não faz o que tem que ser feito. E Satanás vai lá, e bagunça a saúde. Bagunça. Por último, também no verso 6, fala que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Sabe, outra coisa que Satanás quer quebrar dentro da nossa casa? Os relacionamentos. A gente acha que a culpa é do outro. Ah, é verdade, a culpa é do outro. É meu filho que é rebelde. É minha esposa que não tem jeito. É meu marido que é apático. Sabe, se você está aqui nessa noite, eu quero te dizer que essa palavra é para você. Esquece o outro. É você que está aqui nessa noite. Aqueles homens queriam apedrejar Davi. Eles queriam que eles culpassem Davi. Davi não era o único culpado. Muitas vezes nós temos visto isso com recorrência. Homens e mulheres de Deus, de verdade. Sabe, que amam a Deus, amam sua igreja, amam sua célula, mas que está deixando a família descoberta. Mas a culpa nunca é da pessoa. A culpa é sempre do outro. E eu quero te chamar a responsabilidade nessa noite. Falar, não, eu não vou deixar o inimigo vir fazer aqui bagunça dentro do meu lar. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Hoje eu estava falando para a Maura que eu não gosto muito de falar uma palavra, né? Falando aí do inimigo, do diabo, dos ardis do inimigo, que a palavra nos diz, mas sabe, a palavra fala muito sobre isso. E eu, gostando ou não, eu prefiro muito mais falar sobre o amor de Deus. Eu preciso te trazer essa palavra de alerta. Nós precisamos abrir os olhos, porque o nosso inimigo não brinca de ser inimigo. Ele quer que você ache que o problema é seu cônjuge. Opa, essa mulher aí, é esse marido, é esses filhos, é esses pais. Olha só. Não, meu querido, minha querida, vamos tomar lugar na nossa posição de responsabilidade. Sabe? Falar, não, qual é a minha parte aqui? Qual é a minha parte? O que eu preciso fazer? Davi, apesar de ser um homem de Deus, ele não deixou um guarda na sua família, na sua casa. E aquela confusão foi tomando uma proporção, os relacionamentos foram sendo quebrados. Vamos abrir os nossos olhos nessa noite. Deus quer que nós nos posicionemos pela nossa família. Que nós entendamos que o problema é o problema, não é o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai ou sua mãe. Não são as pessoas de dentro da sua casa, é o problema. Nós precisamos atacar o inimigo, não a família que Deus nos deu. Então a gente já sabe, as 5 principais áreas que o inimigo gosta de fazer bagunça é a financeira,
os nossos filhos, a nossa vida conjugal, a nossa saúde e os nossos relacionamentos, o diálogo, a conversa. Não permita viver amarrado em mágoas. Não se permita. O perdão é o melhor caminho. O lugar que a gente mais vai usar o perdão é dentro de casa. Você acha que é com o seu inimigo, com a pessoa lá da rua, com o seu chefe. Não, gente. O lugar que a gente mais precisa usar o perdão é dentro da nossa casa. Sabe, eu vivo pedindo perdão para o meu marido, para as minhas filhas. Minha filha tem 6 anos, a outra tem 14, mas quando eu erro eu peço perdão. Isso não é humilhação, isso não perdeu autoridade, a minha autoridade está lá com elas. Mas nós precisamos viver uma vida de perdão, senão o inimigo vai ganhar espaço. Ele vai fazer bagunça. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre não se conformar com a situação. Sabe, muitas vezes a gente fica gastando muita energia culpando as pessoas. Ah, se eu não estivesse fazendo a obra da igreja, então talvez eu pudesse, tá cuidando melhor da minha família, eu vou parar com tudo. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Em outras versões fala equilíbrio. Nós temos em Deus o equilíbrio para cuidar das nossas casas, para ganhar o nosso dinheiro, para servir a Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia. Infelizmente não dá para a gente ficar só cuidando da nossa casa e não trabalhar, dá? Não dá. Nós temos que assumir a nossa posição e falar: opa, eu não posso aceitar isso. Eu não posso me conformar. Nós sabemos que Deus não se alegra no divórcio. E muitas pessoas falam: então tá bom, eu sou cristão, não vou divorciar, vou ficar aqui nessa apatia. Sabe? Nós precisamos começar a lutar contra os problemas. Falar: não, desse jeito minha casa não vai ficar. Porque a Bíblia diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Deus tem mais para a sua casa. Deus tem mais para a minha casa. Mas, irmãos, nós precisamos nos posicionar. O diabo é como aquele cachorro vira-lata que vai indo devagarzinho e de repente ele já está ali rodeado nos seus pés. Parece bonitinho, nossa, um cachorrinho. Aí de repente as pulgas, os carrapatos começam a subir pela sua perna. Se você não tomar posição e falar: vai embora, vai embora, sabe? Ele vai continuar botando o bedelho dele, o dedo dele na sua casa. E a gente fica naquele sono. É assim mesmo, o casamento é difícil. É assim mesmo, é a adolescência, é a infância, essa geração difícil. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos não nos conformar. Davi, diante de toda aquela situação, então ele chama o sacerdote e fala: traz-me o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe. E apesar daquela grande angústia, Davi não ficou paralisado. Ele não deitou lá e falou: não, pronto, não tem mais jeito. Não podemos desistir da nossa família. Não podemos desistir da nossa casa. Nós precisamos aprender. Tem gente que fala assim: Bel, mas você não sabe, eu já fiz tudo. Fez tudo mesmo? Tudo. Já fez 40 dias de oração e jejum na água? Já pediu ajuda? Já fez tudo mesmo? Sabe, a palavra de Deus fala que a gente não pode se amoldar aos padrões desse mundo. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. E nessa noite, no último tópico, nós vamos aprender com Davi. Como é que a gente faz? Porque eu li o texto até o final e o final é feliz. Assim como os planos de Deus para a nossa casa são felizes. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Mas nós precisamos nos posicionar. Sacode, porque Deus tem mais para a sua casa, Deus tem mais para a sua família. E hoje nós vamos ver o que Davi fez, para que a gente possa aplicar isso também na nossa vida.
para que a gente possa viver a palavra de Deus, só ouvir a palavra de Deus e ver que ela é boa, bonita, maravilhosa, não é suficiente. Se a gente só admira a palavra, nós estamos nos enganando. Sabe, a primeira coisa que Davi fez está lá no verso 4. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Sabe o que esse chorar significa? Porque talvez chorar você tenha chorado, mas esse chorar, ele significa mais. Às vezes Deus precisa que esgotemos as nossas forças, as nossas ideias mirabolantes, as nossas teorias, para que a gente passe a depender de Deus. Talvez realmente esses seus planos de restauração familiar não estão funcionando, não. Davi chorou até perder as forças, até ele reconhecer que nele não havia saída para aquela situação. Nós temos muitas ideias de como resolver as coisas, mas sabe, tem horas que a gente precisa parar na presença de Deus e falar: Senhor, não tem jeito não, eu preciso do Senhor, nas minhas forças não tem como. Então meu primeiro desafio para você e para mim nessa noite é: vamos até a presença de Deus, reconhecer que precisamos dele. O Salmo 127 é o salmo que eu amo, e ele fala sobre família, e o primeiro verso dele fala: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E quando eu entendi esse texto, eu entendi esse texto como um convite de Deus para mim. Filha, se você fizer sozinha lá na sua família, não vai dar certo. Me chama para fazer parte. E hoje Deus quer te dizer: meu filho, minha filha, me chama para resolver esse problema. Vai até a minha presença. Reconhece que as suas melhores ideias talvez não deram certo. Vá até a presença dele. Chore na presença dele. Então Davi chora ali na presença de Deus até não ter força. E o texto continua. O texto vai falando, que Davi ficou profundamente angustiado no verso 6, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Depois de chorar até perder as forças, ali, na presença de Deus, ele recebeu a força que ele não tinha mais. Ele se renovou na presença de Deus. Mesmo sem sentir nada, ele creu. A força de Davi não estava mais nas ideias dele de como fazer as coisas, mas na intimidade. Não eram mais as circunstâncias aqui não tinham mudado. Os homens ainda queriam matar ele, mas ele se renovou no Senhor. Ele se reanimou, porque em Deus existe a força que a gente não acha que tem. Sabe, eu quero te dizer uma coisa: tem lutas como aqui foi de Davi, que durou dias, em dias foi resolvidas, mas existem lutas pela nossa família que duram dias, meses, anos e décadas. Mas Deus é fiel. Eu não sei se você está no meio de uma luta de dias, ou de anos, ou de décadas. Sabe, queridos, teve coisas na minha casa, na minha família, que eu só vi depois de décadas. Mas Deus continua fiel. E Ele me deu força. E Ele vai te dar força também. Mas essa força não vem das circunstâncias. Talvez essa força não vai vir de uma facilidade. Essa força vem de Deus. Reanime-se no Senhor. Olhe para a palavra de Deus. Se alimenta da palavra de Deus. Porque essa força que vem dele nos ajuda a perdoar coisas que a gente acha que não é capaz de perdoar. Essa força que vem dele nos ajuda a andar a segunda milha, a virar o outro lado do rosto, a te roubar a túnica e você entregar a capa. Isso só vem dele, não vem da gente não vem da minha carne. Tem situações que eu acho que não vou dar conta, mas em Deus a gente dá. Em Deus a gente vence mais um ano, mais um mês, mais um tempo. Em Deus a gente persevera em oração, em guerra, em luta, porque nele vem a força, vem a sabedoria, a graça para fazer coisas além do natural. Mas sabe, Davi não parou aí não. Davi lá no verso 8 fez o seguinte: ele chamou
lá o sacerdote falou: olha, me traz, né? Ele diz assim, ele pediu o sacerdote porque ele queria consultar o Senhor. Então no verso 8 ele perguntou ao Senhor: Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Ah, que coisa maravilhosa. Davi chora na presença de Deus, reconhece que ele não dá conta, até perder as forças. Depois ele se reanima no Senhor, mas ainda assim ele não fica cheio de si. Ele vai consultar o Senhor, porque os nossos melhores planos às vezes estouram na nossa cara, mas os planos de Deus não. Então ele vai em oração para perguntar: Deus, como eu faço? Qual é a direção? Sabe, tem uma direção de Deus para sua família. Não é igual para todo mundo, não. Eu queria poder dar uma receita, mas a receita não é do que fazer, mas de quem depender. Então Davi vai em oração, e Davi espera a resposta. Tem muito crente orando, mas ele sai, e antes que Deus dê a resposta, ele já vai lá executar seu plano mirabolante. Nós precisamos nos aquietar. Aqui nesse texto parece que a resposta veio imediatamente, mas nem sempre vem. Às vezes Deus quer que a gente persevere em oração. Deus, como eu vou resgatar o coração dessa criança? Como eu vou resgatar o coração dessa esposa, desse marido? Como nós vamos resolver esse problema financeiro? Como que a gente vai reavivar o amor entre nós? Porque a coisa mais linda do casamento é que Deus não só dá o amor, mas Ele reaviva esse amor. Muitas vezes a gente perde e a gente busca a Deus e Ele reaviva. Talvez você pense assim: ah, mas eu não amo mais esse cônjuge não. Você não sabe que ele já me aprontou. Eu conheço um Deus que é poderoso para fazer a gente amar de novo, a gente se importar, a gente se apaixonar. Mas essas fontes estão neles, não estão num livro romântico, não estão numa ação isolada do seu cônjuge, estão neles. Davi buscou direção de Deus e ele agiu em fé. Sabe por que ele agiu em fé? O verso 9 e o 10 que a gente não leu, eu vou ler para vocês. Davi e seus 600 homens que o acompanhavam foram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro de Besor. Davi sai com aqueles 600 homens para retomar sua família, mas 200 dá para trás. 200 deles diz: não, eu estou exausto demais, eu não dou conta. Mas Davi continua agindo em fé. Ele não sabia o tamanho do inimigo, mas ele... Não, e se a gente parar para pensar, o texto fala que 400 jovens fugiram a camelo. Então você imagina o tamanho daquele inimigo. Era amplo. E ele perde 200 homens, mas ele continua agindo em fé. Sabe por quê? Porque ele tem uma palavra. Ele não está agindo conforme as circunstâncias, mas ele está agindo conforme a palavra de Deus. E eu quero te convidar a se empolgar comigo e falar: não, o inimigo não vai vencer sobre a minha casa, não vai tomar o que é meu. Essa família é minha e eu vou ver ela rendida aos pés do Senhor. Eu vou ver ela viver tudo que Deus tem para viver. Davi agiu em fé. Eu queria chamar, sabe, o ministério de louvor aqui. Eu quero dizer para vocês, ele não ficou passivo. Mesmo com parte daqueles homens exaustos, ele seguiu. E a fé verdadeira não é passiva. Se você está preso numa passividade, hoje Deus quer quebrar esses grilhões. Deus quer te capacitar para fazer o que precisa ser feito. Às vezes é perdoar de novo, às vezes é caminhar a segunda milha, às vezes é se dedicar mais em oração, mas a resposta pela sua família está nele. Deus te chama como um guardião da sua família.
E eu quero saber de vocês, meus irmãos, quem aqui se compromete a se levantar diante de Deus e falar: eu vou ser um guardião da minha família. Se você, esse homem, essa mulher, esse jovem, se levanta aí no seu lugar, faz um compromisso com Deus: eu não vou deixar mais o inimigo fazer farra dentro da minha família. Eu não vou ignorar os ardis de Satanás. Satanás quer nos destruir, mas sabe, ele não pode, a menos que fiquemos passivos, achando que não é nada para se fazer pela nossa casa. Deus quer te levantar. Deus quer me levantar para ser um guardião da sua família. Deus quer que você se levante com poder e graça. Sabe, hoje de manhã, enquanto eu orava por essa palavra e estudava a palavra, na minha mente eu fiquei perguntando: nossa, quantas experiências adversas da infância, daquelas 10 que eu li lá no começo, eu tive na minha infância. E eu fui contar. Não é gostoso não, sabe? Mas eu fui contar. E eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daquelas que eu falei lá no começo, 7 eu tive na minha casa. Talvez você está pensando nisso agora. Quantas coisas você já passou? O nosso impulso, sabe, é repetir. Mas Deus, Ele é poderoso para nos livrar disso tudo. E aí aquilo pesou meu coração. E tem um poeta, que não é um homem de Deus, ele diz que a infância é o chão que caminhamos por toda a vida. E quanto isso é pesado, pensar que por toda a vida eu vou caminhar por aquela infância. Talvez a sua infância foi tão difícil, mas sabe, isso não é palavra de Deus não. A infância realmente tem muita importância, mas nós temos um Deus que muda destinos. Nós temos um Deus que muda histórias. E aí quando me veio, né, esse impacto de olhar e lá contar as experiências adversas, eu entendi que eu também precisava contar. E eu fui e voltei no estudo e olhei e falei assim: quantas dessas a minha casa hoje produz na vida das minhas filhas? Quantas dessas experiências adversas estão sendo reproduzidas nas vidas das minhas filhas? E eu olhei e não tinha nenhuma. Glória a Deus, aleluia. Deus é um Deus que muda as nossas histórias, muda os nossos destinos. Mas eu quero te convocar a não ficar no sono da morte. Desperta e luta pela sua casa em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos ao Senhor com esse cântico, eu quero que você fale com Deus sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a família que Deus te deu. Senhor, em nome de Jesus, nós nos unimos e nos levantamos como guardiões da nossa casa, da nossa família. O Senhor tem colocado no meu coração que tem pessoas aqui que têm lutas de anos. Meu irmão, minha irmã, não desista. Não desista, não é o fim da história. Não é o fim da história. O nosso Deus é poderoso para concluir a boa obra. Mas não se permita ser vencido pelo sono da apatia. Não se permite, continua guerreando, continua lutando. Ainda que algumas pessoas desistam, você não. Se levanta em nome de Jesus como esse guardião de oração, vigilante, sóbrio, que crê que as palavras e promessas de Deus vão se cumprir. Deus, nós declaramos que nós dizemos sim ao chamado do Senhor. Fortalece, Deus, os meus irmãos que estão cansados, que talvez a tempestade está tão escura que eles não estão vendo o sol da sua justiça. Meu irmão, o sol não parou de brilhar. As nuvens podem tapar, mas não é o fim. O nosso Deus é Deus fiel. É Ele que te fortalece, é Ele que te socorre. Corra para os braços de Deus nessa noite e saiba que você e a sua casa servirão a Deus. Você e a sua casa terão as finanças restauradas, a saúde restaurada,
restaurada, os filhos restaurados, o relacionamento marido e mulher restaurado no poder do nome de Jesus, porque o nosso Deus é um Deus poderoso e potente. E nessa noite nós nos reanimamos no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Nosso Deus é bom, nosso Deus é fiel, e a nossa casa, a nossa história é dele. Não permita que o inimigo te aprisione. O nosso Deus é fiel. Ainda que você tenha vindo como eu de um lar ferido, Deus vai te usar para trazer grande cura em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o rosto e te dê paz. Deus abençoe em nome de Jesus.